Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e com ele nós vamos relembrar os fatos importantes para o Centro Universitário Franciscano. Uma aluna do curso de Biomedicina da Unifra foi selecionada para estudar em uma das instituições científicas que mais se destacam no Brasil. Durante uma semana, no mês de julho, ela pôde conhecer e também realizar atividades no Instituto Carlos Chagas, a unidade da Fundação Oswaldo Cruz, em Curitiba. Ir em busca das oportunidades é uma decisão que a Luciele toma a cada dia na faculdade. Estudante do 8º semestre de Biomedicina da Unifra, desde o 3º ela frequenta os laboratórios do curso e quer, assim, estar bem preparada para o mercado de trabalho. Ou, se for o caso, para seguir com os estudos e aperfeiçoar ainda mais o conhecimento. Mas eu achava que não estava dentro da realidade. Até quando eu fui selecionada, eu não acreditei, né? Foi uma oportunidade muito válida e com certeza vai acrescentar muito no meu currículo. A autoavaliação da Luciele talvez tenha sido prejudicada pela insegurança, porque entre 236 candidatos, ela foi selecionada. Seria como se aquele time do interior fosse jogar com um time grande da capital e a Luciele, aquele jogador desconhecido que faz o único do gol da partida. Esse é o tamanho da façanha dela. Exatamente. O desempenho acadêmico, a vontade de aprender mais e a ajuda dos professores foram bagagens suficientes para fazer a jovem arrumar as malas e, por uma semana, trocar Santa Maria por Curitiba. Para mim foi muito válido, sabe? Porque conhecer uma estrutura de diagnóstico que fornece para todo o país nos mostra o quão importante trabalhar nessa área é. Então, o curso durou 5 dias. Pela parte da manhã, a gente tinha palestras com os pesquisadores da Fiocruz, podemos conhecer o vice-presidente de pesquisa do Brasil. E durante o resto da manhã e à tarde, nós tínhamos aulas teóricas e práticas nos laboratórios. A Fiocruz, em Curitiba, atua na pesquisa científica e tecnológica para combater problemas de saúde pública do Brasil. Lá, a Luciele pôde atuar em laboratórios de biologia molecular que fornecem diagnósticos muito rápidos, por meio do DNA sobre agentes agressores de doenças. E além disso, eu pude tocar em todos os equipamentos, fazer tudo o que eu faria aqui dentro do laboratório ou como se eu estivesse trabalhando lá. A gente tem muito orgulho porque isso nos dá um retorno, uma resposta de que a gente está construindo um currículo forte para que esses alunos consigam pleitear essas vagas nesses cursos. Então, o currículo está sendo adequado, a aluna tendo interesse, ela tem plenas condições de buscar a pesquisa aqui dentro para colocar nesse currículo e conseguir essas vagas tão importantes no país. Se é bom para o curso, é muito mais para o aluno, que se sente estimulado a buscar cada vez mais o aperfeiçoamento. A viagem da Luciele teve parte das despesas paga pelo Centro Universitário Franciscano. E mesmo que os 5 dias em Curitiba tenham passado muito rápido, foi uma experiência que jamais vai ser esquecida por ela. De jeito nenhum, vai ficar para toda a minha vida. Eu vou contar para os filhos, para os netos, com certeza. O Código de Processo Civil passa por mudanças sancionadas ainda em 2016 pelo governo federal. A ideia é acelerar o julgamento de processos civis e adaptar o tempo da sentença à realidade contemporânea. Sobre as mudanças, o coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, professor Cristiano Becker Isaia, publica o 4º livro da carreira. A TV Unifra tem a honra de receber o professor Cristiano Becker Isaia, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, que está lançando o seu 4º livro, Processo Civil e Hermenêutica, os fundamentos do novo CPC e a necessidade de se falar em uma filosofia no processo. Professor, como foi a construção dessa obra e o porquê essa temática de falar de processo civil, o novo CPC e a hermenêutica? Então, esse livro aí é resultado das pesquisas de últimos 5 anos minhas, né? E, na verdade, então, ele é uma reflexão sobre o novo Código de Processo Civil, sobre os fundamentos do novo Código de Processo Civil. Tendo em vista que esse Código de Processo Civil é um dos... Sinceramente, eu sou suspeito para falar nisso, mas depois da Constituição Federal, para mim, ele é o mais importante aí, sistema legal brasileiro, porque ele rege, né, todos os microsistemas processuais que atuam no judiciário brasileiro. Então, é um livro que investiga os fundamentos do próprio código, a sua filosofia, a sua ideologia, as suas relações com o Estado, com a história, com a política, e é mais ou menos por aí que ele caminha.
Professor, com certeza quem está mais figurado no know-how da pesquisa vai se interessar por essa obra, mas também o público dos acadêmicos do curso de Direito, também profissionais da área. Que elementos, que curiosidades constam nessa obra que vai atrair algumas pessoas que gostariam de estudar um pouquinho mais dessa temática? A investigação que eu fiz nesse livro é uma investigação dos pontos que eu reputo que são os mais importantes do novo Código de Processo Civil. Então aí nós temos um estudo aprofundado das demandas de massa, dos procedimentos judiciais, das novas formas decisórias no ambiente do processo civil após a instituição do novo Código de Processo Civil de 2015. É um livro que pode ser usado em sala de aula, na graduação, mas ele não é um manual de processo, ele é um livro mais reflexivo. É um livro, como eu disse no início, para se compreender os próprios fundamentos do Código, o que fez o legislador de 2015 construir esse novo ordenamento legal. Professor, em termos de inovação do novo Código de Processo Civil, o que o senhor conseguiu observar que o senhor traz nessa obra, esse lançamento? Eu creio, Quintana, assim, que os aspectos principais estão relacionados a um novo modelo de tutela das demandas repetitivas. Existe um incidente no novo Código de Processo Civil, denominado incidente de resolução de demandas repetitivas, e eu fiz uma investigação bem acurada desse mecanismo no livro. Também entendo que o sistema decisório brasileiro ele foi radicalmente alterado com o novo Código de Processo Civil e também tem uma parte do livro dedicada a esse novo sistema de decisão no universo judiciário brasileiro. Com certeza, após esse lançamento, muitas pessoas vão buscar esse livro. Professor, onde é possível encontrar Processo Civil Hermenêutica escrito pelo professor Cristiano Becker Isaia? Olha, a editora Juruá é a editora parceira, né? Meu quarto livro pela Juruá, então no site da editora ele está à disposição. Creio que na livraria Sesma, aqui do centro, também tem algumas unidades à disposição, mas o veículo principal aí de venda realmente é o site da editora, né? Então basta entrar ali, se cadastrar e comprar. Então fica a dica então da TV Unifra, o lançamento do quarto livro do professor Cristiano Becker Isaia, Processo Civil e Hermenêutica. O que comer no verão? O que fazer? Minha gente, é tão fácil. Eu vou dar para vocês uma sugestão perfeita para um dia de verão. Levantar cedo, tomar uma água com limão, comer uma fruta, um iogurte porque é frio, se você está habituado a tomar café, uma pequena quantidade de café, ok? Um queijo sem embutidos, ok? Já fiz o meu de jejum. Na metade da manhã, comer uma fruta. No almoço, o que virá? Aquele prato farto de saladas cruas, principalmente as saladas verdes, vegetais cozidos no vapor, uma carne bem assada, um arroz integral. Pronto, uma comida fresca sem muita caloria, porque se você colocar massa, você vai sentir mais calor ainda, ok? Depois do almoço, à tarde, uma salada de fruta fresca com iogurte, ok? Mas no final da tarde, a última fruta do dia. E à noite, comer o quê? De novo a salada. E essa salada pode vir acompanhada com uma carne fria, ela pode vir acompanhada com um pão integral. Então, se eu comer desta forma, não sentirei tanto calor. Para o verão, coma alimentos leves, frescos, muita fruta, verdura e legume. E lembre-se, a hidratação é essencial e a hidratação feita apenas com água. A nova série que a TV Unifra reexibe mostra o potencial turístico da região central do estado. Nesta edição, o Jornal da Unifra traz a terceira reportagem e você que nos acompanha pelo canal 15 da NET Santa Maria ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, está convidado para um passeio pelo Vale e apreciar também belas paisagens que o município de São João do Polesine preserva com muito orgulho.
Seja muito bem-vindo. Essa é a réplica da casa e hoje Museu Diácono João Luiz Pozobon. É uma propriedade localizada no município de São João do Polese, né, onde a família de João Pozobon se instalou primeiramente. A casa foi reconstruída e inaugurada no ano de 1998 com recursos disponibilizados pelo governo do estado e também pela prefeitura de São João do Polese. Neste ambiente foi reproduzido o quarto do João Luiz Pozobon. Aqui a gente pode ver uma réplica da cama da época, inclusive o colchão é de palha. Já do lado de cá estão preservadas mensagens deixadas por fiéis em forma de agradecimento por graças alcançadas e aqui um objeto dos mais valiosos, talvez o mais valioso, que foi o adorno usado durante o batismo do diácono João Luiz Pozobon. O local preserva objetos da família do religioso e fotos que retratam a história de fé do diácono. João Luiz Pozobon ficou conhecido como peregrino por passar em casas, escolas e presídios, convidando as pessoas a rezar. Há 8 anos, o processo de canonização foi aberto no Vaticano. Ele tem essas características, e que o mundo inteiro hoje conhece, as características da religiosidade, da fé, e muita humildade e bastante trabalho. Você pode visitar o museu nas sextas, sábados e domingos. Partimos rumo a outro ponto turístico. Ele fica no distrito de Vale Vêneto. É a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. O local é um dos pontos visitados pelos turistas que vêm para rezar ou simplesmente para agradecer por uma graça alcançada. Mas a grande curiosidade que envolve a gruta é em relação à história da sua construção. Ela foi erguida em 1941, quando o local foi atingido pela maior enchente da história. E nesse ponto onde foi construída a gruta, estava acontecendo um deslizamento. O ponto dela seria o Colégio das Irmãs. Então, as irmãs, desesperadas, elas começaram a rezar para que parasse de chover e que parasse essa pedra de desmoronar. E, por isso, elas construíram, então, essa gruta em agradecimento. Né? Falando em agradecimento, este é um local especial, onde muitos vêm com esse propósito. Essa é a pedra fundamental que dá origem à igreja. Nela está gravado o ano de 1895, ano em que iniciaram as obras de construção. E tão imponente quanto a edificação é a história dessa igreja, já que ela é a única da América Latina dedicada ao corpo de Cristo. Seu Arlindo mora em frente à igreja e conhece bem a história. Isso aqui foi cavocado, plainado, tudo, a picareta, picão, o suor do nosso antepassado deve estar ali correndo hoje até hoje, a água. Foi atrás dessa história que esse grupo da Escola Pão dos Pobres de Santa Maria foi ao distrito. As aulas de geografia nós estamos trabalhando na Europa, continente europeu. Então, os imigrantes que povoaram até hoje essa região são oriundos de lá. E para entender a questão da imigração, como que aconteceu, os motivos que aconteceram, também não são diferentes dos motivos que estão acontecendo na imigração na Europa hoje. Que é problemas, ou é guerra, ou é a fome, ou é o desemprego, são questões sociais. É diferente, a comida é diferente, os jeitos são diferentes e é bom a gente perceber o quanto nós somos diferentes uns dos outros. Falando em comida, se você ficar com fome durante a visita ao distrito, nossa dica é este restaurante que serve comida típica italiana. Ele fica bem em frente à igreja. É preciso fazer reserva. Nosso passeio ainda reserva mais uma atração. É o Museu do Imigrante Eduardo Marcuso, criado em 1975 e que abriga mais de 10 mil peças. Nós temos uma diversidade de material. Desde os instrumentos do dia a dia do italiano, do imigrante italiano, né? E dos descendentes de imigrantes italianos também. Vão encontrar a parte de religiosidade,
que o italiano sempre foi muito católico, então nós temos uma sala que ela é toda de religiosidade, a sala da musicalidade, que é essa que nós estamos aqui, cômodos, né, um quarto montado de como era o quarto, de como o italiano, na hora do descanso, né? O cômodo é este. Nele, a gente encontra ainda uma cama original de 1914. Dá uma olhadinha do detalhe lá embaixo, ó. Aqui, ao lado da cama, a gente conhece isso por berço, né? Mas os italianos chamavam de cuna. E agora um outro detalhe que chama bastante atenção são os sapatos aqui ao lado da cama. Vou mostrar para vocês aqui, ó, feitos de madeira, da espécie corticeira, uma madeira leve e também impermeável. O museu foi reinaugurado em julho deste ano e pode ser visitado aos sábados e domingos, das 2 da tarde às 6 horas da noite. O ingresso custa só R$ 3,00. Super bem organizado, dividido por setores. Antigamente ele estava apinhado, são muitos utensílios e estavam meio que expostos de uma forma não organizada e nem tão documentada. Hoje tu consegue informações de todos os objetos que estão aqui expostos, né? Vale realmente uma visita. A última dica é, por aqui, não deixe de subir o Morro do Calvário, criado em 1913. Aqui de cima você vai desfrutar dessa vista exuberante da vila. Pela beleza do lugar, né, do ambiente assim natural, né, da região, tudo, né, e tudo preservado, lindo, né, as ruas bem, né, organizada, limpinha, tudo limpinho, organizado, muito bonito. Meu nome é Aline Fogaça, eu sou professora do curso de farmácia e hoje nós vamos falar sobre nutracêuticos, que é um assunto bastante atual e bastante polêmico. Nutracêuticos, essa palavra vem da união da palavra nutrição com farmacêutica, mas não existe ainda uma definição legal para este termo. Na verdade, nutracêuticos hoje são suplementos alimentares que nós encontramos em farmácias, em lojas, e eles são o ômega 3, os termogênicos, o whey protein. São todas essas substâncias que não são nem alimentos e nem medicamentos. O importante, quem pode orientar o uso correto desses produtos é o farmacêutico, porque eles podem ter alguns efeitos colaterais e algumas interações com medicamentos. Então, o mais importante é você buscar o auxílio de um farmacêutico para lhe orientar corretamente. Se você gostou, fique atento às dicas do curso de farmácia. O sarau literário do curso de Letras do Centro Universitário Franciscano alcançou a 10ª edição em 2017, mas há quase 2 décadas. Ele já promove atividades de incentivo às expressões artísticas e culturais na Unifra. É um momento para aproximar estudantes, professores e funcionários que admiram as mais variadas formas da arte. Cantar é uma forma que faz a Lauren encontrar a felicidade. A alegria de ver as pessoas muito se emocionam e choram, isso é muito gratificante, ver que teu trabalho, que foi inusitado tu começar a fazer para te divertir, sabe? Tá tocando as pessoas. O gosto pela arte surgiu na escola, onde a professora Juliana criou um coral para estimular a música entre os alunos. O Coral Ilumina foi fundado na escola daqui de Caxias, mas hoje nós aceitamos crianças de outras escolas do município.
ou as crianças têm que passar por uma seleção, né? Nós tivemos inspiração no filme Les Choristes, Os Coristas, né? Hoje eles cantam trilhas sonoras originais do filme em francês. Para mim é muito legal cantar para os professores, assim como para os colegas. Mas eles gostam muito do que eles fazem, é isso que importa. Nosso objetivo é mostrar para as pessoas que tem outros estilos por aí, não somente o que dá nas rádios, né? Que não é... são músicas mais populares, assim, mas apesar de que tem muita coisa legal também a todos, apesar de que as músicas algumas são em outros idiomas, mas a melodia fala por si e a melodia encanta muito. O grupo foi uma das intervenções artísticas que participaram do 10º Sarau Literário do curso de Letras do Centro Universitário Franciscano, por meio do teatro, da história narrativa com lágrimas e automutilações. E da música. Os acadêmicos dos cursos de graduação da Unifra e de outras instituições desenvolvem a arte e estimulam a criatividade. Parte da apresentação é tentar transmitir alguma espécie de exposição, alguma espécie, né, comunicar alguma ideia, vamos dizer assim. Então eu penso que nesse sentido, esse tipo de reunião, de apresentação, ela é sempre muito enriquecedora porque todos os participantes de algum modo saem dela com alguma coisa a mais, vamos dizer assim. Professores e funcionários do Centro Universitário Franciscano também valorizaram a importância de fazer da arte uma forma de entretenimento e de lazer, integrar as diferenças e celebrar o quanto a igualdade pode unir as pessoas pela manifestação artística foram outras propostas do Sarau Literário. Colocar o aluno, né, na autonomia da expressão artística. Então ele pode tudo. Ele pode fazer adaptação de obras, ele pode declamar poesia, botar a expressão artística do aluno do curso de letras em foco. Mas importante, Rogério, é a gente entender que as manifestações artísticas, elas fazem parte do nosso dia a dia, às vezes a gente nem as percebe. Eu acredito para congregar num momento, né, abrir esse espaço cultural, e que a gente possa mostrar talentos, né, e descobrir talentos. O clima de festa no Salão Azul do Conjunto 1 da Unifra não abandonou a solidariedade. Neste espaço, o sarau recolheu livros de literatura doados pelos participantes ou por pessoas da comunidade. O material vai integrar o acervo do projeto Chico Letras, criado recentemente pela Unifra e que promove a leitura de obras clássicas ou populares a pacientes do Hospital São Francisco de Assis. Dá a possibilidade das pessoas que talvez não tenham muitas condições, né, poder ter acesso a esse livro e essa leitura, essa literatura, enfim. Então o sarau assim cumpre não só um papel artístico, mas também solidário, né? de levar a literatura a quem muitas vezes não consegue de maneira imediata ter acesso a ela. Com certeza. Esse caráter solidário e aquilo que eu disse, né, social comunitário, né, mas não sei se seria esse bem o nome, mas é a expansão, não é, de pensar não só um trabalho interno, mas que esse trabalho faça trocas, né, dos nossos conhecimentos ou das nossas formas, nossas manifestações, que não só dentro de uma sala de aula a gente está ensinando em vários outros pontos. Esta edição do Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um abraço a todos e até mais.